Se Deus entregou o seu Filho totalmente por nós, por que a gente tem que se entregar parcialmente? Bom demais, seja bem-vindo aqui ao nosso Inverso, um bate-papo tranquilo, onde a gente sabe, né, que se o mundo está de ponta cabeça, quando a gente pensa de uma maneira diferente, talvez isso ajude a reajustar as coisas. E a gente ir para uma direção bacana de conversa, bate-papo. Tenho aqui meus convidados especiais, bom demais ter vocês. Começando aí um projeto especial, né? Essas semanas que estamos tendo essas conversas fazem bem pra gente. O Inverso é um ambiente entre amigos, tá? Sempre preocupado em pensar coisa positiva. Às vezes invertida. Pro bem, né? Pro bem do povo. Apresentar pra você um pouquinho quem tá com a gente aqui, ó, que legal. Começa com Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo jóia? Meu brother. Cara. Uma alegria estar com vocês. Tô aqui com uma biografia com dia de nascimento, mas não vou mencionar a idade, não. A gente trabalha junto com o Danilo já faz um tempo, né, Danilo? Fala um pouquinho de você. Pastor, estamos aí, cara. A gente gosta muito de comunicação. Aliás, muito obrigado pelo convite, estar com vocês aqui, bater um papo, trocar ideias. Foi com muita antecedência o convite. Não, mas é sempre bom. Sempre com emoção é melhor ainda. Mas é isso aí. Eu tenho a alegria de participar da comunicação da APAC, né? Hoje eu dirijo esse departamento da nossa associação. Região Central do Estado de São Paulo, né? Exatamente. É uma área aqui de administração. Nós temos uma equipe muito boa de comunicação. Estamos sempre juntos aí, ajudando aqui a equipe de vocês também. Eu quero mandar um abraço, vamos mandar um abraço, cara? Pode. Momento Xuxa, né? Mandar um abraço aí pro Dudu, pra Isabela, o Lucas, o Matheus, a Stace, que é a nossa equipe lá, que ajuda muito os projetos da associação. Bom demais. Bom, Danilo, só pra vocês entenderem um pouquinho, quem vai conversar com a gente sobre o tema Mortal Kombat. Tá curioso por aí, mas ó, Danilão, formado em tecnologia e marketing, né, Danilo? É isso aí. Estamos juntos na área de comunicação. Bacharel em teologia também, já fez uma super pós-graduação e também ali um MBA, mas agora no mestrado. Aí, meu amigo, agora... o mestrado é bom enquanto dura, mas melhor quando acaba. Imagina. Eu digo isso. Tá, vamos falar aqui com um super acadêmico, mas desculpa, tá bom? Mas eu tive essa experiência recente, quando terminou, eu falei, yes, livre, afinal. Fala um pouquinho, como é que tá a tua formação? Não, tá sendo uma grande oportunidade, aprendendo muitas coisas novas, né? A área do mestrado, a área de comunicação também, né? Esse nosso mestrado lá. Tem sido uma grande experiência. A gente está aprendendo muito com muitas pessoas de vários segmentos, né? Eu faço hoje numa universidade que não é do meio cristão, né? Mas a gente tem várias percepções, a gente vai crescendo e aprendendo bastante. Então está sendo uma experiência muito boa. Vamos lá pro Neto, Edivaldo Neto, pastor sem muita volta. Pode falar aí diretamente aí com o Neto, né? Eu vou tirar o pastor e vou tirar também o ilustríssimo, iluminíssimo acadêmico, mas só para você entender um pouquinho do Neto aqui pra gente, né? Pai da Liz, né? Isso, um aninho. Legal. Um aninho. Tá com de 3, não é? O Samuel tem 3. Eita, então tá legal. E olha só, o Neto tá com a gente aqui, ó, formado em História, Filosofia e pós-graduado em Sociologia. Exatamente. Amigo, eu fiquei com medo. Fiquei com medo aqui, tá? Filosofia, História e Sociologia. Antes de continuar, me fala um pouquinho, o que são essas 3 coisas na tua cabeça? Olha, a gente estuda um pouquinho para tentar compreender o ser humano na sua essência, em sua natureza. Vários escritores falaram sobre isso. E no mundo complexo que a gente vive hoje, é sempre bom aprender um pouco mais para saber lidar com cada situação. E como se não bastasse História, Filosofia e Sociologia, está estudando Teologia com mestrado em Educação. É um sofrimento. Mas não vai botar a parede. É um sofrimento bom, né, pastor Danilo? É um sofrimento bom. Você aprende, mas Crescer puxado. dói, mas é bom. Mas o mais importante é que você está no ancionato da igreja do NASP. E isso, para mim, o melhor de todas as funções que eu posso exercer tá ali na igreja ajudando. Para quem nunca ouviu falar na palavra ancião, como a gente define ancião? Vamos colocar um ancião como se fosse um mini velho, pastor. Um idoso. Hoje não tem essa concepção, mas alguém que está ali auxiliando o pastor, né, nas atividades da igreja. Que legal. É um prazer estar aqui, muito obrigado cargo de pelo liderança convite. e de serviço. Exatamente. Mas hoje, atualmente, você está ajudando ali na nossa, creio que uma das maiores universidades que nós temos, né, e voltado na área de teologia. Isso, juntamente com o diretor da Faculdade de Teologia. Aproveito para mandar um abraço para o pastor Evandro Fávero. É bom deixar o chefe feliz. Com certeza. Então eu também quero mandar um abraço. Por favor, é o momento. Pastor Lobral, um abraço. Senhor. Gente, aqui é isso mesmo, a gente não vai cortar nada, tá? Vai deixar, não tem edição para essas coisas não. Mas me fala um pouquinho, Neto, a gente vai pegar pesado aí com um assunto bem legal, você é muito bem-vindo. Muito Mas obrigado. hobbies aí, você curte então caminhar, esportes, Gosto. ler é óbvio, né? Tá bom. Se não for por vontade, é pela... Neto, com teologia, filosofia, história, educação,
sociologia, um lugar do mundo que você gostaria de conhecer, ou que você já conheceu, que você curtiu uma viagem assim, pá, essa me ajudou na minha formação. Eu gosto uma viagem, assim, mais da minha formação, que eu fui vários lugares no Nordeste. Isso me ajudou bastante a entender a sociologia ali. É mesmo? As pessoas, cultura diferente, já foi pro Sul, já foi pro Nordeste, pro Norte, então isso mostra, principalmente na área de sociologia, né? Como é que se comporta, como é que age cada região do Brasil. Isso foi muito legal para mim. E mundo afora, uma curiosidade pro mundo. Assim, fora do país, já viajei pro Paraguai em missão, também foi espetacular para mim, mas um sonho eu gostaria de visitar os Estados Unidos da América. Que legal, né? É um sonho para mim visitar esse lugar. Bom, o papo aqui vai ser bom, mas vamos chegar aqui no Agladson. A Agladson é parceiro, gente. Sempre vocês vão ver aqui, como vocês têm visto em outros, que a gente tem aqui 2 convidados muito ilustres e um para compartilhar comigo aquele papo assim, né, Agladson? Aquela coisa assim, o teu aqui, currículo. Né? Não tem um currículo é tão Agladson, extenso amigo assim, do né? Dailson. Acabou. Tá ótimo, né? Tá bom, né? Pra que uma referência maior que essa? Exatamente. Falar um pouquinho do Agladson, gente. Agladson é bênção. Você é um brother, cara. Hoje o Agladson ele faz parte de uma área muito nova, eu acho que não só da igreja, mas das organizações, né, que investem em criatividade, inovação, tecnologia, novas estratégias. E recentemente o Agladson tem sido pra gente uma grande bênção como incomodador da zona de conforto. Ou seja, é setor de tecnologia. Qual é o nome oficial da coisa? O nome do nosso departamento é Inovação, pastor. Inovação, né? Isso. Trazer uma maneira diferente sobre o que fazemos e como fazemos hoje. Muito bom. Você é formado em ciências contábeis, mas realmente essa área da inovação, você está aqui, Agladson, para trazer para a gente esse incômodo do pensar diferente, mas do corretamente, né? E esse é o desafio que a gente tem hoje. E o inverso, ele vem exatamente para mostrar, né? Um mundo de ponta cabeça. Quando a gente pensa no sentido inverso, talvez a gente consiga ajustar as coisas, né? A gente consiga realinhar as coisas, botar para cima alguma coisa que precisa ser repensada. Tá? Exato. Então, obrigado por vocês estarem aqui. E agora a gente começa o assunto de hoje com a nossa produção, trazendo aqui um material extraordinário. Lara, tudo bem? Ah, você achou que não ia falar, né? Gente, obrigado. Aqui é a nossa caixa pra gente tirar daqui uma ilustração. Eu não sei, de verdade, tá? De verdade mesmo. Combinei com a produção que elas iam comprar alguma coisa e que às vezes eu posso até não entender. Eu vou perguntar para elas o que elas quiseram dizer com isso. Mas a ideia é tirar daqui uma ilustração para nossa conversa. O tema é Mortal Kombat. E vamos ver o que tem aqui dentro então, né, gente? Aqui, ó, inverso, trazendo. Podem tomar uma aguinha se vocês quiserem, tá? Vamos ver o que as madames me trouxeram. Ah, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui. Para falar sobre a Bíblia, eu quero saber o que isso vai ter a ver. Tá aqui, gente. Então, tô pegando legal aqui. Bom, vocês já podem imaginar quando a gente convidou vocês para essa produção especial, que a gente vai falar sobre coisas relevantes e às vezes invertidas num mundo invertido. Mais um pouquinho sobre esse conflito. Quando você vê isso aqui, eu não entendo de game, tá, gente? Não sei se alguém aqui curte. Eu voltei no tempo aqui, uns 15 anos. Não é, cara? Eu sou do tempo do Pac-Man, então ninguém vai nem saber o que é, mas ok. Mas tá tudo certo. Aqui é um game, né? Alguma coisinha sobre conflito. E eu acho que o assunto é esse, né? Mortal Kombat, por quê? Existe uma luta acontecendo? Sim, grande, né? A gente vive nessa luta constante, né? Não só do que tem acontecido em volta, mas com a gente mesmo, né? No nosso íntimo aqui. O próprio Mortal Kombat ilustra muito bem esse... Tô vendo que tem um game game aqui. A maneira como ele falou, já tô entendendo que tem umas horinhas de jogo. Tá surgindo o jogador. Tem tudo a ver com o nosso assunto, porque inclusive o símbolo do Mortal Kombat, se você observar, ele é um dragão, né? Dragão. Nem sei disso. Isso pode nos trazer à mente aí vários assuntos, desde Gênesis até o livro do Apocalipse. Isso é importante. Neto, fala mais, cara. O podcast não tem tempo, não. O símbolo do Mortal Kombat com a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Exatamente. Parece que foi extraído exatamente da Escritura Sagrada. Interessante isso, né? Esse pensamento do Mortal Kombat. E é uma luta real, de fato, acontecendo. Produção, acertaram, hein? Aí, ó. Acertaram em cheio. Poxa, que legal. Danilo, pra você. Não tem que ser game para responder. É uma luta. Poucos dias atrás vivemos aí as Olimpíadas, né? O mundo para ver isso aí. E eu gosto de ver, eu me divirto, torço. E esses combates sempre trazem na gente não só o telespectador, torcedor, mas uma reflexão para a vida, né? Sim, eu também gosto muito de esporte. E eu assisti uma grande parte dessa abertura, né? A abertura que foi muito... polêmica, né? Vitória aí, nem toca, tem que abrir um outro podcast para falar. Tudo isso faz parte exatamente desse conflito, né? Essa batalha, essa guerra de ideias.
a cosmovisão, né? Então a gente vê que realmente estamos inseridos nessa batalha que a gente vê na Bíblia, é a batalha entre o bem e o mal. Cosmovisão, narrativas e ideologias. Como que a gente explica isso no assunto do conflito entre o bem e o mal? Eu vejo de forma muito holística, né? Eu acho que vai para todos os âmbitos. Inclusive, se me permite, eu gostaria de contar uma pequena experiência. Por favor. Tem um livro chamado Paixão, Propósito e Poder, do pastor Jim Snicks, né? Que é o diretor do White State. No capítulo 25 diz que o jovem Andrews, né? Então, o famoso Andrew, ele estava em sua escrivania escrevendo um livro sobre o sábado. E não sei se alguém aqui que está nos acompanhando, você já tiver a sensação de uma perseguição ou de que alguém está lhe perseguindo. E, de repente, diz que literalmente o inimigo, como se estivesse sentando em sua escrivania, pegasse no seu pescoço, e as únicas palavras que Andrews conseguiu pronunciar foi: Charles, que era o seu filho, ore por mim. E Charles depois até exclama dizendo: eu nunca vi alguém tão desesperado pedindo oração. E o Nix conta essa história para nos mostrar que de fato o grande conflito ele é real, ele de fato acontece. Mas em tempos lacradores e tanta gente ganhando espaço ou surfando, né, nas polarizações, quando a gente fala em conflito do bem e o mal, essa ideia do sobrenatural não pode trazer um certo descrédito para a gente como igreja, ou como cristãos, ou como bíblicos, falar de um assunto tão cósmico? Você falou aí, a cosmovisão, essa visão holística. Qual que é o meu medo? Eu queria perguntar para vocês. Que hoje, ao falar do bem e do mal, pareça mais um gamezinho que a gente vê e sabe que não é de verdade. Exatamente. É que nós vivemos hoje numa sociedade que ela é basicamente descrente, né? No contexto, quando fala sobre sobrenatural. Inclusive, nessa dicotomia entre bem e mal, já não existe mais tanta clareza sobre isso. Hoje, vivemos um cenário muito cinzento, né? Então, tudo bem, às vezes ser mal é só uma questão de ótica. Você não sabe o que fez a pessoa tomar a decisão. A gente vê séries e filmes que vão mostrando que o mal não é tão mal assim. Exatamente. Que o bem também não é tão bom assim, né? Então, hoje realmente é muito complicado a gente conversar sobre esse tema de forma assim, tão contundente, falar assim, não, existe o bem, existe o mal e você tem que tomar uma decisão. É bem difícil trabalhar esse tipo de bate-papo com as novas gerações, porque sempre tem esse pensamento, né? Não, mas espera aí, por que eu tenho que posicionar? Eu posso ficar neutro, né? Neutralidade, mas até onde vai essa ideia? Então a gente tem que realmente analisar, buscar maneiras de discutir sobre isso. Né? Eu queria ouvir de vocês alguma coisinha na Bíblia sobre isso. Vamos pensando aí em um ou outro versículo, mas enquanto vocês pensam, eu ouvi essa expressão, né? A androgenia filosófica ideológica, ou a androgenia de narrativas. O que é androgenia, né? Hoje realmente concordo 100%. Não é o homem que vira mulher, mulher que vira homem, é aqueles que parecem ambos. Né? E isso a gente viu naquela abertura das Olimpíadas, não cabe aqui, mas eu me lembro que me impactou muito a figura de uma pessoa totalmente barbada usando roupas femininas. Então, eu não quero aqui discutir essa questão de gênero ou de transformismo, não. Mas é a mescla, não é nem homem ou mulher que mudou, não, mas é o misturado. E esse misturado, a gente vê que hoje é muito forte. Tem roupas que você não sabe se é de homem ou de mulher. E por que tem que saber? Tem pais que fazem assim, não tem que decidir. Então você pode ser os dois. Essa androgenia hoje vem um pouquinho para esse aspecto filosófico, mental, de narrativas, onde por que bem e mal? Pode ser bem com mal. E eu me lembro da árvore do bem e do mal, né? Que a árvore no Éden não era a árvore do mal. Seria tão fácil, né? Era a árvore da ciência do bem com mal e mal, junto com o mal. E essa androgenia de narrativas que eu acho que é o maior impacto hoje para alguém falar sobre conflito de bem e o mal. Meu medo é a gente cair na vala comum, do povo não acreditar mais que realmente o grande conflito não passa de um game imaginativo, né? Exatamente, até porque no nosso dia a dia a gente está envolto em tantas coisas, a gente sai para trabalhar de manhã, volta à tarde, e onde que está esse grande conflito? Existe mesmo estudo? Porque minha vida continua a mesma, né? E de muitos continua a mesma há muito tempo, sem uma ação sobrenatural, né? Onde que está isso tudo acontecendo, né? Vamos para a Bíblia. Vocês têm alguma coisa? Vocês lembram de alguma coisa aí que a gente possa conversar um pouquinho, Neto? Exatamente. Quando o pastor Danilo falou da guerra de ideias, de comunicação e ideologia, a gente vê ali nas palavras do próprio Deus, quando ele colocou a árvore, que o pastor acabou de mencionar, e ele falou bem assim, se vocês comer do fruto, certamente morrerás. Aí você vem o inimigo falando bem assim, será que é assim mesmo? Tem certeza que é isso?
eu acho que vocês não vão morrer, você vai se tornar igual a Deus, né? Então a gente já vê uma guerra de narrativa. E essa guerra de narrativa que vem aí durante toda a história, que acaba caindo também nesse relativismo que a gente vê hoje. Não existe mais essa noção entre bem e o mal. Exato. Tudo é uma guerra de narrativa. Começou lá no Gênesis e continua até os dias atuais, né? Historicamente, na sua formação, você percebe que isso não é só do Ocidente, do Oriente, também não é só do religioso, é de uma situação humana através De uma dos milênios? A ordem do discurso faz toda a diferença. Olha. A ordem do discurso, o filósofo Michel Foucault fala muito sobre isso. Então, essa questão do discurso é que acaba levando uma massa, né? E muitas vezes o discurso ele é enganoso. Sempre voltado para o poder. A ideia de querer ter o poder. Exatamente isso que Lúcifer fez lá no céu, né? Vamos lá, Danilo. E aí? Não, eu vejo assim, quando a gente começa a analisar essa ideia, essa dicotomia aí, a luta entre o bem e o mal, ela é o centro da Bíblia. De Gênesis e Apocalipse, você tem uma ilustração clara sobre essa batalha entre o bem e o mal. É de Gênesis e Apocalipse essa discussão, é a guerra, é o centro da Bíblia. Por isso que eu, quando fiz teologia, né, e aí quando eu fiz a prova depois, né, pra gente ser ordenado ao ministério, o pastor Valiante foi me visitar, que era ministerial, então ele falou assim, ele fez a pergunta, qual que é, na sua opinião, a doutrina mais importante da Bíblia? Eu falei, eu creio que é o grande conflito. Essa doutrina do grande conflito, ela permeia toda a Bíblia. Exatamente. Toda a Bíblia. E o centro do grande conflito que a gente vê lá é a adoração, como você falou. O diabo, o Satanás, né? Ele queria tomar o lugar de Deus para ser adorado como Deus é. E durante todo esse contexto da Bíblia, a gente vê essa batalha acontecendo. Quem é que vai ser adorado? Quem merece ser adorado? Então aí o inimigo de Deus, ele traz seus argumentos e Deus também traz seus argumentos. E aí fica essa batalha, essa guerra. Então a gente está dentro dela, imerso nela. Crendo ou não, acreditando ou não que ela existe, ela está aí, é real. E a gente está nessa batalha. Interessante é que quando você lê um pouco da história do Mortal Kombat, né? Assim, eu não... Lá vem o nosso gamer. Chamamos a pessoa. Especialista. Eu fui dar uma lida assim e eu vi que as 7 dimensões eles falam sobre isso. Essa dimensão começa em outro lugar e vem parar na dimensão térrea. Interessante, né? É por isso que eu falo que parece que foi extraído da Bíblia. Porque esse conflito, de fato, começa em uma outra dimensão E vem. parar. Mas, Neto, do Senhor dos Anéis, da velha geração com a minha, a coisas atuais, como outras produções, é impressionante. A gente não quer ser neurótico, fanático, ou até ouvir na época das Olimpíadas, o cristão acha que tudo envolve ele. Não é sobre vocês, porque não foi a Santa Ceia lá, aquela coisa toda. Eu entendo, mas você vai na essência do Exatamente. mundo da arte, talvez você Sim, pode até nos ajudar aqui, é impressionante como a inspiração da semelhança ou da completa oposição, ou do completo rompimento à ordem, sempre lá no fundo é um aspecto bíblico. Exatamente. E pra mim isso é uma prova de que esse livro não é do acaso. Não é uma é. coisa assim que Não é. todo mundo usa ele pra inventar os seriados, os filmes, as narrativas, os roteiros. Não, mas não é da Bíblia. Como não? Você vai lá na base, você vê que um game puxa um negócio que, cosmicamente falando, parece que tudo tem base bíblica. Posso dar um exemplo? Star Wars. Opa! Você pega Star Wars, você tem claramente ali a batalha contra o bem e o mal, né? E aí você vê a evolução da narrativa dessa história. Você vê lá os primeiros 3 filmes lá. Os Jedi, né? Contra os Sith. E é muito claro. É isso aí. É o lado claro da luz, né? E o lado da escuridão. E fica toda essa batalha. Aí vem os outros 3 filmes também nesse contexto. Aí quando saem os novos filmes mais voltados para essa nova geração, já não é mais assim tão claro. Aí não tem mais essa batalha. Você não precisa ser um Jedi. Quem são os Jedi? Será que eles são realmente os guardadores da ordem? Então você vê uma transição. Vai tendo uma transição. E aí tem alguns derivados desse universo que é tão expandido, né? Que tem uma personagem chamada Ahsoka Tano. Que ela era uma aprendiz de Jedi, né? E ela era aprendiz de ninguém mais, ninguém menos que Anakin Skywalker, né? Que vai se tornar depois Darth Vader, depois... Enfim, quem assiste aí sabe Meu do amigo, contexto. nós chamamos pastores e amigos e vieram geeks aqui entre nós, verdadeiros geeks. Mas Conhecem tudo. o que eu queria destacar é o seguinte: essa personagem, ela tem algumas desilusões quando ela luta pelos Jedi. E ela vê que essa batalha nunca vai ter fim. Então ela decide ficar totalmente fora disso. Então, se você tem lá os Jedi que tem a espada não, né? O sabre de luz verde ou azul, e o Sith que tem o sabre vermelho, o dela é branco. Porque ela toma a decisão de não se envolver nessa batalha.
entre o bem e o mal. Então, esse tipo de personagem que começa a aparecer agora nas narrativas são um reflexo do que hoje a sociedade entende, né? Essa androgenia. Essa androgenia. Essa mescla. Aí eu te pergunto, Agladson, o homem da inovação, né? Atualizando até mais. A gente consegue ficar isento do grande conflito? Na verdade, eu acho que essa é a maior pergunta, né? Porque tem os dois lados. Existe o meio termo disso aí? Né? A gente lendo a Bíblia e vendo tudo que envolve isso, a gente vê que não. Sempre você vai estar de um lado, escolhendo ele ou não. A gente vai estar de um lado. Eu acho que essa é a nossa consciência. É a consciência que a gente precisa ter. Que independente da nossa escolha, a gente vai estar de um lado. Tá, e aí às vezes me dizem que no lado diplomático, no lado afetivo, no lado da tolerância, do lado da boa vizinhança, devemos ser isentos de partidos ou de times ou de lados, né? Eu, inclusive, defendo isso na liberdade religiosa, que eu também represento. Você não tem que ter... Você tem que ser isento de opiniões, às vezes, em alguns aspectos, totalmente polarizadas, para a gente ter bom relacionamento. Mas no conflito do bem e o mal, a gente consegue essa isenção? O próprio Jesus disse que não é possível, né? Ele fala, é impossível servir a dois senhores. Jesus disse. Boa. Porque se você agradar um, você vai desagradar automaticamente ao outro, né? Mas tem um outro texto aqui da Bíblia que eu gostaria... É um texto duro, viu? É para isso. Ele é forte, esse texto é forte. Olha. Esse texto aqui é forte, mas ele mostra também pra gente que não tem como a gente ficar isento, né? Ficar em cima do muro, digamos assim. Que é Tiago capítulo 4, verso 4. Aqui, Tiago, ele... Qual que é o texto mesmo? Tiago 4, verso 4. É um texto fortíssimo. Ele começa assim, ó. Infiéis, ele fala. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, é pesado, né? É um texto forte. Mas é um texto que mostra pra gente que é impossível a gente ficar vivendo aí os dois lados, né? Porque não são dois lados da mesma moeda. São coisas diferentes, né? Totalmente antagônicas. Então, ficar no meio termo é impossível. É impossível você aderir a ideologias que são contrárias à Bíblia e falar que é cristão. Não tem como. Entende? Vocês lembram de algumas coisas práticas hoje? Ilustrações ou que vocês viveram na vida de vocês? Alguma situação, como por exemplo, você viu no filme Star Wars ou num game, que você percebe claramente essa tentativa de isentar a responsabilidade, que no fundo, quando você perde a responsabilidade da escolha, tá ótimo, é confortável, você não tem que decidir. Se não tem um conflito entre o bem e o mal, eu posso ficar entre os dois, né? E estamos vendo que isso não é possível. Onde vocês veem essas narrativas acontecendo hoje? Eu vejo muito no casamento. Semana passada... Casamento? Casamento. Eu vejo Casamento é um grande conflito. Mas a inverso. Eu vejo que é muito atacado o casamento. Então, semana passada, uma pessoa me ligou falando, olha, eu queria saber... É uma pessoa cristã? Queria saber porque eu sinto no meu coração que Deus pede para eu terminar meu casamento para iniciar um outro, né? E Deus aí, falou mas que eu tenho isso, então eu senti assim, querendo um apoio, eu quero um apoio seu para poder seguir em frente e tal. Aí eu peguei e falei, biblicamente falando, não tem meio termo, não tem como, né? Até nisso você vê um grande conflito ali envolvido, né? Não, ela queria um apoio moral, um apoio para dizer, não, posso seguir em frente. Para validar. O neto que faz teologia de repente, né? Tem um pouquinho de conhecimento ali, vai endossar essa minha ideia. Ou mesmo antes, né? Tem gente que já entra no casamento, qualquer coisa eu separo. Né? Eu não preciso ter um compromisso tão forte com um lado nesse caso, né? Qualquer coisa, se não der certo, eu vou pro outro. Ou seja, então, o tema do grande conflito, ele vem de encontro completo e absoluto a essa geração descompromissada. Exatamente. Nem que seja com um mau compromisso, você vai ter que ter com alguém. E essa é uma palavra que o povo foge, né? Você deu um spoiler do que eu quero terminar com vocês nessa conversa, mas realmente essa transformação, essa mudança, esse posicionamento, tá? Eu vivo isso. Quando a gente coloca um texto sobre amor, namoro, piadinha, ai que legal, o pastor é a melhor pessoa do mundo. Aí você coloca um texto um pouco mais, Deus quer isso. Pensa nos haters, pensa no xingamento que você recebe, cancelamento.
de uma geração que não quer a palavra compromisso, né? Exatamente. E a gente soa até velho. Eu falando isso entre nós aqui, faltava ter um garoto de 15 anos para dizer assim, esse papo é de velho. Eles não querem escutar e muitos de nós não queremos assumir o comprometimento com algo. E parece que o conflito entre o bem e o mal nos obriga a tomar uma posição. Exato. Eu passei uma vez uma experiência assim bem... É muito triste. Eu era pastor de um distrito e uma mãe assim falou, pastor, vai visitar minha filha. Ela tem 15 anos. Tinha na época, né? 15 anos de idade, mas ela já foi da igreja, cantava na igreja, agora está afastada e tal, vivendo uma vida assim bem complicada. Vai lá visitar. Eu falei, não, beleza, eu vou. Fui lá visitar. Aí eu comecei a conversar com aquela jovem e assim, a mente dela muito confusa, como a de muitos adolescentes, né? Uhum. É uma fase de escolhas, decisões que vão nortear a vida. E eu fui lá conversar com ela. E aí surgiu esse assunto. Fiz o apelo para ela voltar para a igreja, voltar para os braços de Jesus. E aí ela falou assim para mim, pastor, eu não quero me envolver agora com Jesus ou Satanás. Não, eu quero viver minha vida. Eu quero ficar no meio termo. E aí eu falei para ela assim, não tem meio termo. Aí eu li uns textos da Bíblia, mostrei para ela que Jesus faz o apelo para que ela venha pro lado do amor, da graça, do perdão. E aí ela falou assim, pastor, você não tem meio termo? E aí ela foi bem rude assim, falou, eu não quero saber. Então se Olha. agora eu, ficando assim, neutra, eu tô do outro lado? Então eu tô do outro lado, pastor, eu tô do outro lado, eu não quero saber de nada agora. Ela falou assim pra mim. E aí eu fiquei muito triste, porque eu fiz uma oração com ela ali, fui embora, mas meu coração, eu fiquei muito triste, porque eu vi o conflito dos adolescentes, dos jovens. Eu acho que você perguntou, né? Sobre coisas práticas. Quem mais sofre com tudo isso? Eu acho que hoje os nossos jovens, adolescentes, a nova geração é a que mais é bombardeada e a não crer que nós estamos nessa batalha. Hoje tudo induz assim a pensar que isso aqui é só uma história, é uma narrativa, dentre outras tantas que existem no mundo. Então, essa geração que está aprendendo assim a viver um período assim de descrença, gente, me preocupa, sabe? Eu oro muito, muito mesmo, para que Deus use situações como essa, um podcast como esse, para ajudar esses jovens adolescentes a entenderem que o grande conflito é real e sério. Forte, hein? Gente. E aí? O roteiro é vocês falarem porque a gente vem do coração. Pensando nisso, pastor, uma característica, não sou do jogo assim, joguei muito pouco, mas uma característica do jogo é que a gente pode jogar com o nosso próprio personagem. E eu acredito que essa é uma das coisas mais fortes no grande conflito. A luta nossa, né, com a gente mesmo. E como que a gente pode se fortalecer nesse processo, né? Onde que a gente busca força para lutar contra a nossa natureza, né? O que a gente gosta, que geralmente é ficar na zona de conforto, é não escolher, né? E onde que entra até Deus nisso, né? Nos ajudando nesse ponto. Exatamente. A gente pode ver isso na história de Jó, né? Quem foi Jó? A gente vê um Jó, um antigo patriarca da Bíblia ali, onde tinha um conflito por trás dele, mas ele não conseguia perceber esse conflito no mundo assim, visível, né? Palpável, mas existia um conflito por trás. A mesma coisa somos nós, tem esse conflito por trás acontecendo. Você pode não perceber, mas existe um conflito acontecendo por trás. É uma luta entre o bem e o mal, é real. A história de Jó nos ilustra isso muito bem, né? E quando o senhor falou da palavra compromisso, essa é a palavra-chave. Porque quando a gente vai para o livro de Gênesis, a história da queda, Deus só queria uma coisa, que era exatamente o compromisso. Vocês não podem comer do fruto. E a geração de hoje, de fato, infelizmente, muitas vezes não querem compromisso com a palavra, né? Compromisso até mesmo nas coisas diárias da vida, trabalho, estudo e assim por diante, né? Eu costumo usar uma frase que eu vou provocar em vocês algo até mais profundo e talvez polêmico. Eu gosto da frase que diz, né? No céu, muitos se perderão não por estarem 100% perdidos, mas por estarem 99% salvos. Quando eu falo isso, eu recebo sempre. Hoje no mundo das redes sociais é mais fácil ainda, né? Os haters vêm junto, pastor, que Deus é esse que não nos permite ter 1% de dúvida. E aí eu pergunto a vocês, no conflito do bem e do mal, dizer que ou é 100%
ou 99% já é perdição? Não é um extremismo divino? Olha, é igual. Vou falar sobre isso é igual falar sobre a verdade. Verdade é 100% verdade. Verdade que não é 100% verdade, que tem 99% de verdade e 1% de mentira, é falácia. Não é verdade. Então é a mesma coisa quando se trata do céu. O compromisso tem que ser 100%. Não significa que a gente não erra, que a gente não vai ter percalços no caminho. O compromisso de buscar a verdade, buscar ao Senhor, tem que ser 100%. Ele tem que estar no nosso coração. Deus tem que culpar nosso coração. A gente tem que permitir isso. Esse compromisso é 100%. Agora, na jornada entre o bem e o mal, nessa luta, nessa jornada de salvação, que a gente vai guerrear, nós estamos num campo de batalha, gente. Né? Eu tinha um professor no SALT, na FAT, né? Na Faculdade de Teologia, que falava assim, ó, as maiores batalhas espirituais ocorrem no mundo físico. Uau. Porque a gente fica nessa batalha de fazer o que é certo, mas a gente toma decisões no mundo físico, real, que não são, às vezes, a melhor e são manchadas de erro. Mas o compromisso é com a verdade. O compromisso é com Deus. Ele tem que ser 100%. Às vezes as pessoas confundem isso, né? E aí que fica a questão de achar que eu creio 99%, mas eu tenho 1% ali que me permite fazer coisas erradas. Isso não é um compromisso. Eu vejo dessa forma. Eu penso assim que a doutrina do grande conflito ela é central, a moldura, vamos dizer, da Escritura Sagrada. E a gente vê que ela revela a pessoa de Cristo. O grande conflito pode responder a seguinte questão: por que Cristo veio morrer por nós? Aí vem outra pergunta, né? Essa questão de entrega total. Se Deus entregou o seu Filho totalmente por nós, por que a gente tem que se entregar parcialmente? Exatamente. Cristo poderia se limitar ao Getsemane e falar bem assim, tá bom aqui, vou voltar, não precisa de cruz. Mas a cruz era suficiente. Então eu vejo que é aquilo que diz, tudo de mim é resposta ao tudo de Deus. Então se ele entregou tudo, a gente deveria também entregar tudo, não 99%. Isso. Quanto mais específico e até radical for o conflito entre o bem e o mal, mais total e plena é a solução que Deus nos dá. Exatamente. Então, se fosse um meia boca aqui, seria uma solução meia boca lá, né? Exatamente. Gente, vamos tomar um suquinho aqui, uma aguinha. Eu quero fazer. Eu vou explicar para vocês por quê, por favor. Toma aí, aqui, ó. Primeira coisa, vocês vão ganhar da produção uma caneca dessa. Obrigado. É isso que eu esperava. Tá? Que não necessariamente esta, mas assim que sair ali, vocês vão receber uma caneca Inverso, tá bom? Isso aí porque vocês vieram participar dessa primeira temporada. Obrigado. Não terminou ainda não, mas agora estamos indo para a parte que para mim mais me interessa, que eu vou jogar aqui esse assunto com três dimensões. Que bom, que pena e que tal. Isso já foi feito em muitos feedbacks por aí, mas o que bom, que pena e que tal traz para nós por que o grande conflito, o mortal combate é bom, é ruim ou que poderia ser relevante para nós. Então, primeiro, coisa boa. Por que é bom nós falarmos sobre o grande conflito? É bom porque ele abre nossos olhos para a percepção da realidade, né? Exatamente. Eu vou usar mais uma Vamos lá. referência geek aqui. Matrix. Meu amigo, olha, só gente boa aqui. Vamos lá, quando chega ali aquele momento que o Neo tem que tomar a decisão de tomar a pílula, né? Aonde vai abrir os olhos dele. E aquilo muda quando ele toma a decisão, né? De tomar a pílula vermelha, se eu não me engano. Aí abre os olhos, ele sai daquela percepção errada de realidade e começa a enxergar a verdadeira realidade que estão inseridos. Então, quando a gente estuda a Bíblia e descobre esse conceito do grande conflito, aí muda a realidade de percepção. A gente está dentro de uma realidade que isso aqui, esse mundo que a gente vive, ele é uma mera ilusão. Porque existe uma grande batalha entre o bem e o mal. Exatamente. Que vai impactar na sua decisão da vida eterna. Forte. Entendeu? Então eu vejo nesse contexto que é bom a gente estudar, entender que vai mudar a nossa percepção de realidade. Vamos lá, porque é bom falar do grande conflito. Muda até nossa concepção de vida, né? Eu lembro que eu fui em um restaurante com a minha esposa e uma moça me atendeu tão mal, e me veio aquela vontade assim, vai, fala logo, tem que falar pra ela, né? Aí eu, na hora, literalmente eu pensei, tem um conflito envolvido, alguma coisa está acontecendo por detrás da vida dela. Exatamente. Pra acabar de completar, quando ela me deu o meu almoço, não foi o que eu pedi. Então, como diz o ditado popular, eu tinha faca e o queijo pra detonar com ela, né? Mas eu pensei, tem um grande conflito.
e Deus falou comigo, eu falei com a minha esposa, por ser mulher, vai lá e conversa, eu acho que ela não está bem. Minha esposa foi até ela e falou, escuta, tá tudo bem com você? Ela falou, não, eu tô aqui trabalhando, só que o meu filho tá na UTI, e o patrão não me liberou e eu tô aqui nessa briga, se vou, não vou. Então vejo que ela estava passando por um grande problema. O grande conflito me passou a enxergar assim. Se tem alguém passando por alguma coisa, tentando me afetar, tentando me agredir, eu preciso pensar. Tem alguma coisa por trás. A quem eu vou agradar? Se eu fosse ferir essa moça, a quem que eu estaria agradando? Então o grande conflito muda até a minha percepção de vida. O meu modo de agir pode me dizer em qual lado eu estou no conflito. Se do lado do bem ou do lado do mal, né? Exatamente. E essa questão toda é o conhecimento, né? O bom disso tudo é a gente ter o conhecimento para quando chegar no final, e esse final vai chegar, a gente ter tomado a nossa decisão conscientemente, né? É uma luz que vai guiando o nosso caminho. Então, o nosso conhecimento ali vai iluminar para que a gente tome a nossa decisão pela nossa consciência, né? O que a gente escolheu ali no final. Para que quando chegar lá, a gente esteja certo de que fizemos a melhor escolha. E não fomos influenciados pelo meio do caminho. Que bom termos o assunto do grande conflito. Mas agora, que pena termos ameaças contra esse assunto. Quais são, então, as ameaças que hoje mais sofremos quando o assunto é esse, né? E por que tem descrédito, tem incredulidade, tem zombaria, tem chacota, tem blasfêmia, tem tudo que deboche. Porque o que nós estamos fazendo aqui, para muitos nos canais de internet que vão assistir, soa deboche, né? Eles estão falando sobre conflito do bem e do mal, eles acreditam nisso, vamos jogar game. O que a gente enfrenta hoje de ameaça? A descredibilidade, porque esse contexto a gente entende na Bíblia, a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente parte do princípio de que a palavra de Deus ela é a verdade e ela apresenta esse contexto, essa moldura, como disse o pastor, que vai nortear a nossa vida, que faz parte do nosso processo de viver a fé cristã, etc. Então, quando se parte desse princípio, aí não se crê, acha que, como você falou, é deboche, isso aí estão discutindo uma coisa que é uma narrativa, estão discutindo lá uma história milenar e trazendo isso como se fosse verdade, sabe? Então essa descredibilidade que existe hoje, que muitas ideologias tentam lançar sobre ou contra o cristianismo, contra a Bíblia, realmente o que pena, né? A gente vive hoje numa sociedade que se diz aberta ao diálogo, né? O pós-modernismo, onde a verdade é relativa, cada um tem seu próprio ponto de vista, deveria, nessa filosofia, nesse sistema de pensamento, abrir para diálogo. Será que todo mundo tem esse ponto de verdade? Então vamos ouvir todo mundo, respeitar todo mundo. Mas infelizmente não é assim na prática, né? A gente vê que se algumas coisas saem do molde usual, aí acaba sendo um ponto de crítica e discussão. Então, esse é o que pena. Que pena. Mais algum que pena aí pra vocês, que vocês lembram? Que pena que as coisas do mundo hoje tiram a nossa atenção, né? Coisas como o celular, né? As redes sociais, a gente às vezes passa horas. Cara, mas você trabalha com isso, tua função é trabalhar com isso. Exatamente. Você tá falando mal do seu próprio ferramenta de Como trabalho. que a gente equilibra isso, né? O uso pro bem e pro mal, que até nisso, né? O grande conflito tá ali. Como a gente usa a tecnologia que a gente tem tão fácil hoje na mão. E isso pode ser um que pena na nossa história, né? A gente perder tanto tempo com algumas coisas que no final não vão ser concretas ali para nossa salvação. Você vê que a gente vive tempos onde avatarizados, o metaverso parece nunca ser grave o bastante. Exato. Ou seja, né? A gente vive nossos personagens. Aí você tocou no assunto que a gente ama aqui na comunicação. Realmente, você vive cenários metaversicos que são incríveis, mas não são reais. E você sabe que eu estou lidando aqui com uma projeção, com um óculos, com um game, com uma coisa. Então, disso para passar para a realidade epitelial, de pele, que existe um conflito entre o bem e o mal, é muito difícil. Então o jovem, ele não... Provavelmente a nova geração, minha filha com 15 anos, né? Para você dizer assim, não pense que as questões eternas de vida ou morte não estão no multiverso, ou num avatar, ou num game. É a tua questão pessoal de vida ou morte. Então uma das ameaças, eu concordo, é esse mundo virtualizado, onde nada mais parece ser realmente concreto. Exato. Uau!
né? Isso acaba entrando em um certo relativismo e a distração. No grande conflito, a gente tem uma luta completamente desleal, né? Enquanto jovens, as pessoas são bombardeadas de todos os lados. E então é um conflito desleal, de fato. De distração, de mente, que leva a pensar que, de fato, não existe. O mundo é só aquilo ali mesmo. E as pessoas vivem a vida como se não existisse amanhã. Parafraseando um texto que eu li, ele fala assim: chegará o momento em que haverá uma última palpitação, o último chamado, o sol terá se posto pelas últimas vezes pelos habitantes da terra, e o mundo não reconhecerá a sua última oportunidade quando esta se apresentar. Incrédulos até o fim. Incrédulos até o fim. E aí vamos pro que tal? Você já me deu a deixa aqui. Obrigado pela transição. Temos a importância do grande conflito, temos as ameaças do grande conflito e temos um chamado para fazer disso algo relevante perante quem está nos acompanhando pela internet. Por que isso é tão importante e que sugestão vocês dão para que esse seja um tema construtivo para melhorar a sociedade invertida, e a gente no inverso quer trazer a cabeça para cima e não para baixo, né? João 8,32. Opa! Vamos olhar porque aqui temos tempo. João 8,32, né? É um texto amo. muito conhecido, todo mundo, né? Que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente discutiu aqui, conversou durante 45 minutos sobre esse tema, assim, com várias percepções. Mas que tal se aprofundar mais, né? Cada um aí na sua casa, no seu habitat aí, onde você está na sua realidade, que tal se aprofundar mais lendo a Bíblia para conhecer essa verdade que pode libertar você de algum cativeiro que você possa estar vivendo hoje? Então, o grande conflito traz essa percepção, eu acho que também traz essa ideia, né? Esse apelo para a gente mudar alguns conceitos e aprender mais para entender de que lado estamos, o que temos feito nessa batalha e o que a gente pode fazer para mudar o cenário. E aí? Que isso provoca em vocês para o bem, e que a gente pode deixar de lembrete ao nosso internauta de que o que tal pode ser melhor. Acho que tal a gente começar a observar que nessa guerra de narrativa entra a questão do caráter de Deus, né? O caráter de Deus foi manchado nesse grande conflito. A gente vê em João 8,44, onde fala que Satanás é o pai da mentira. Quando a gente vai até para a própria Bíblia, a gente vê que os salmos davídicos, eles revelam sobre o Messias. Davi fala sobre ele, mas está revelando o Messias. Tal como Ezequiel 28 fala do rei de Tiro, mas está se referindo à pessoa de Lúcifer. E nesse mesmo contexto aí, a gente vê que diz que ele, na multidão do teu comércio, ele se rebelou, né, contra Deus, a multidão do seu comércio. Eu estou trazendo para uma questão mais do caráter de Deus, né? Essa multidão do comércio, um comentário bíblico adventista, volume 4, permita-me citar, né? Ela diz que era um comércio ganancioso e completamente desleal. Então esse grande conflito tentou manchar o caráter de Deus. Mas que tal a gente observar que, por conta desse conflito, Deus pôde revelar também o seu caráter na cruz do Calvário e nos mostrar que nós somos completamente amados por Ele. Top. Isso tudo, acho que nos chama pro estudo, pro conhecimento, né? E a Ellen White fala aqui no Grande Conflito, ela fala assim: a religião em nossos dias não é a fé pura e santa de Cristo e seus apóstolos. Como as pessoas são indiferentes às verdades da palavra de Deus, como há tão pouca espiritualidade vital dentro da igreja, o cristianismo é popular no mundo. Será que estamos sendo populares no mundo por uma fé vazia, né? Então, acredito que Deus nos chama a ter uma conscientização de que o conflito existe e que a gente precisa buscar forças nele para ter uma fé forte e enfrentar, e junto com ele, enfrentar esse grande conflito. E a impopularidade é o resultado, muitas vezes, da nossa entrega, do nosso cristianismo, da nossa devoção a Deus. É importante dizer isso. Em tempos likeopatas, né, de gente querendo ter tantos seguidores, receber um hater, um bloco, um cancelamento, mata um adolescente. Hoje é uma questão de vida ou morte você ser aceito. Exato. A gente vê claramente o conflito do bem e do mal nos posiciona como minoria. Exato. Como minoria.
E isso não é um chamado aqui a um fanatismo religioso, mas é uma reflexão de ponderação séria de comprometimento, né? Sim. E antes da última parte, vamos dar uma pausazinha, que a produção tem aqui um momento especial. Vocês já ganharam caneca, já vimos aqui um produto especial na nossa caixinha, mas o inverso também é registro para a posteridade, né? O que vocês têm aí? Chega aqui, Isa. Não, apareça aí, dá um tchauzinho ali. Tudo errado agora nas câmeras, vão ficar bravos comigo. Ainda bem que é podcast, Fábio, Rafa, desculpa. Vamos lá. Legal. Ó, que bom. Isso aí, uma fotinha do inverso. Vamos lá, olha aí, ó. Gente, essa maquininha aí é moderníssima. Ah, é? Olha aí. Olha aí. Ah, olha aí, ó. Quanto vai vir da foto ali? Vamos lá, pra gente já ver. Pergunta final para vocês, no aspecto da transformação desse assunto para a vida de vocês. Agora não é para falar para ninguém do YouTube, é para você. Porque esse assunto é importante para você na transformação. E aí aquele recado inverso final, olhando para cada um que está acompanhando a gente. Começa contigo aí, né? Pastor, eu gostaria de encerrar essa fala, como eu falei antes, que o grande conflito possibilitou Deus mostrar completamente seu amor. Não que não mostrava antes, mas mostrou completamente seu amor por mim na cruz para vocês. Na cruz do Calvário. Conversão. Então eu vejo para mim, houve um conflito e nesse conflito ele me resgatou, né? Eu que já fiz esses cursos aí, fui tentado a abandonar a fé com várias teorias, Deus não existe e tal. Mas a própria ciência me mostrou que, de fato, existe um Deus criador no meu próprio estudo e eu continuo firme aí para a glória de Deus. Mas eu gostaria de citar um texto de um sermão do 4º domingo de Ascensão do padre Antônio Vieira, que eu acho muito bonito. Escreve, tem várias coisas belíssimas que ele escreveu, que diz assim: a mim, a imagem dos meus pecados me comove muito mais que a imagem do Cristo crucificado. Diante dessa imagem do Cristo crucificado, eu sou levado a ensoberbecer-me por ver o preço pelo qual Deus me comprou. Diante da imagem dos meus pecados, é o que me apequeno por ver o preço pelo qual eu me vendi. Por ver que Deus me compra com todo o seu sangue, eu sou levado a pensar que eu sou muito, eu valho muito. Mas quando noto que eu me vendo pelos nada do mundo, aí eu vejo que eu sou nada, eu valho nada. No grande conflito me mostra que quando eu me coloco aos pés de Deus, e quando eu me rendo a Ele, e eu vejo que Ele me comprou pelo seu sangue, eu valho muito. E isso aí me dá força para seguir em todos os âmbitos da minha vida. Eu vou para academia estudar, né? Eu vou fazer o melhor porque eu fui amado por Ele, eu tenho que fazer por Ele. Eu estou no meu casamento, é por Ele. Então nesse grande conflito eu preciso desonrar alguém. E que esse alguém seja o inimigo e não a pessoa do meu Deus. Amém. Meu amigo, obrigado, hein? Por ter vindo e por trazer essa fonte tão bem-vinda aqui no nosso grupo de estudo também. É tão legal a gente sair também um pouco do nosso aquário de sempre, né? E ver que tem muitas pessoas que pensam nessa possibilidade concreta de o bem e do mal militando pelo bem, né? Valeu mesmo. Vamos lá, grande Agladson, teu recado inverso para um mundo invertido. É isso aí, a gente entende que a gente precisa tomar uma posição, foi o que a gente mais conversou aqui, né? A gente precisa decidir um lado. E hoje de manhã a gente tem o culto ali no nosso escritório. Bacana. E o pastor Cândido falou uma frase que me impactou. Ele falou assim, a guerra já está definida. Deus não entrou nela para perder. A vitória já é certa. Então, essa é a clareza que a gente precisa ter e ter no nosso coração, né? E Ellen White, lá no final do livro, do Grande Conflito, ela fala assim, o grande conflito terminou. Pecados e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. E a gente já tem a certeza de que vai terminar bem. E a gente precisa escolher o nosso lado e, com a ajuda dele, estar do lado de Deus. Fantástico. Esse é as últimas linhas de um dos livros mais lidos depois da Bíblia, né? Que é o livro O Grande Conflito. Fica aqui essa dica de leitura. Um livro extraordinário, entregue em todos os lugares do mundo aí. E é assim que termina esse livro, né? É a certeza de que tem um bem e um mal, mas a gente já sabe também quem ganha. Exatamente. Né? Vamos lá, Danilo, inverso. Eu gosto de pensar de que, por mais que nós sejamos minoria, estudando, crendo e pregando essa mensagem, eu também gosto de pensar que a gente não está sozinho. Voltando à questão das Olimpíadas, né? Que foi, assim,
houve muita discussão sobre muitas coisas lá, mas a gente viu muitos atletas, não só do Brasil, mas testemunhando a sua fé, sabe? Falando claramente sobre Deus, sobre Jesus. Inclusive a Raíssa, não sei se vocês viram lá, ela fazendo em Libras, né? Falando de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, nessa batalha nós estamos sozinhos. Existe um povo que está unido pelo sangue de Cristo, para ser vencedor em nome de Jesus. E não estamos também só unidos como um povo, não somos somente como um povo que estamos nessa batalha lutando, mas também a Bíblia nos lembra que Deus está ao nosso lado, os anjos do Senhor. Então, se algum jovem tem pensado assim, está assistindo a gente, estou sozinho nessa batalha, você não está. Existem muitas pessoas que creem e Deus, que é o vencedor, está também ao seu lado. Então é isso que me faz continuar. Saber que tem pessoas lutando, que Deus está comigo e em Jesus a gente é mais que vencedor. Amém. Sem palavras, gente. Só gratidão. Tá bom? Se você curtiu esse nosso bate-papo, deixa aí teu recado, teu comentário, compartilha, manda pros amigos. O Inverso, ele veio com essa certeza de que se o mundo tá de ponta cabeça, pensar de maneira invertida pode realinhar as coisas. E essa é a razão de nós estarmos aqui conversando. Brigadão. Vocês merecem mais do que uma caneca, né? Já tem uma foto aí pra gente dar uma olhadinha? Chega aí, produção, só pra gente sentir aí. Vocês são dos primeiros nessa temporada, né? Então a primeira temporada não vai privilégio, ter... hein? Que mas privilégio. depois vamos começar a colocar aqui na parede todos. Então Legal. imagine quando tiver 1000 programas. Um dos primeiros veio aqui, ó, com vocês, ó. Aqui, ó. Show. Tá bom? Legal. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Dá um close aqui, ó, Rafa. Tá vendo aqui? Legal? Fechou? Vocês são aqui entre os primeiros dessa temporada que a gente discute a palavra de Deus de maneira invertida. A gente vai guardar no coração a vinda de vocês e aqui a gente continua sempre juntos, né? Deus abençoe vocês. Amém. Top demais. E você? A gente se encontra no próximo Inverso, hein? Até lá.